Tem uma fala do Zef pro Sanji que resume bem essa primeira temporada do live action de One Piece. Que ele fala: uma coisa é ter um sonho e outra é ir atrás dele. Eu acho que isso resume bem o que é essa saga do East Blue, né, na história de One Piece. Né, para quem conhece o mangá sabe muito bem do que eu tô falando, né? Essa história é muito maior do que essa primeira temporada, né, do que esses 8 episódios. Mas nesse início a gente tá vendo o nosso Capitão Luffy formando o bando dos Chapéus de Palha. E ele encontra cada um deles nesse momento específico da vida, né, de cada um. Que eles são jovens que têm um sonho, né? Então o Zoro tem o sonho dele, o Sanji tem um sonho, a Nami também, o Usopp é a mesma coisa, só que eles não estão agindo em busca desse sonho, né? Eles ou por medo ou porque eles acabaram aceitando alguma outra coisa. Então é quando cada um desses membros do Chapéu de Palha encontra o Luffy que eles saem em busca dos próprios sonhos. Porque ajudando o Luffy a alcançar o dele, de ser rei dos piratas, eles também vão conquistar os seus próprios objetivos. Bom, quem já assistiu uma adaptação de anime sabe que é muito difícil, né? Uma adaptação de mangá para live action é uma tarefa quase que impossível, porque são mídias muito diferentes, né? E na animação a gente tem uma gama de possibilidades que fogem, né, da realidade, né? Então a gente consegue ir para a fantasia de uma outra forma que no live action é muito caro, né? Então basicamente, se você não tem um orçamento e se você não tem o tato, né, um cuidado com aquele material para fazer a coisa de um jeito que faça sentido naquela mídia, pode ficar muito ruim, né? Como a gente já viu em outras adaptações, né? Só assim, citando exemplos, né? O caso do Death Note e do Dragon Ball, assim, são filmes que, meu Deus, né? Por que existe aquilo? Mas no caso do One Piece, eles tiveram muitas vitórias do ponto de vista de produção que a gente pode reconhecer, né? Eu, além de fã de One Piece, eu também produzo cinema, né? Eu sou roteirista e produtor, então a gente tem alguma ideia da dificuldade que você filmar, né? Qualquer coisa, qualquer material de ficção tem lá as suas dificuldades. Ainda mais um universo como o de One Piece, né? Que quem conhece sabe que é diferente de qualquer outra coisa. Eu vejo alguns diferenciais, né, nesse live action para ele fazer sucesso, né? Como ele está fazendo, né? Que está sendo muito bem recebido pela crítica. Eu acredito que o primeiro ponto positivo dele é a responsabilidade e o cuidado que todos os envolvidos têm com o material original, né, que é o mangá. Então, desde o início, eles tiveram acompanhamento do Oda, né, que é o criador de One Piece, e cada um ali do elenco, a equipe técnica, eles demonstram, né, ter um carinho e um cuidado com a obra, com os personagens, que faz toda a diferença. Além do showrunner, né, que é o Matt Owens, ele é um super fã também de One Piece, então as pessoas ali, elas conhecem o material, elas já leram, elas já assistiram o anime, elas já sabem do que elas estão falando. Eu acho que isso já é um ponto de partida muito bom. Outra coisa importante é o orçamento, porque não tem como você fazer cinema ou série, enfim, qualquer material audiovisual sem dinheiro, né? E isso, ainda mais tratando de um universo de fantasia, é muito mais caro do que se fosse, né, um filme com pessoas dentro de uma sala, né, de uma cozinha. Então, não, a gente tem monstros do mar, a gente tem criaturas que são homens-peixe, né, tem várias dificuldades, né, tem um cara que luta com 3 espadas, né, que a gente sabe, o outro dá uns chutes muito loucos. Tem um cara que estica, né, nosso protagonista é um homem borracha. Então, tudo isso é dinheiro, tudo isso é orçamento. E nesse ponto a Netflix abriu o cofre para eles gastarem, né? Porque essa série, esse live action de One Piece teve um orçamento que é dos maiores da história da televisão e do streaming, né? Uma média de 17 a 18 milhões de dólares por episódio, que dá praticamente 100 milhões de reais por episódio. Então é um orçamento absurdo. E dá pra gente ver como isso reflete na tela, né?
A gente vê os figurinos muito bem feitos, a maquiagem, né, a caracterização de personagens como o Bug, né, que é muito complexo, os efeitos, né, o CGI, tanto do Bug quanto do Luffy, que são, né, criaturas completamente fora do normal, estão muito bem feitos. Realmente o Bug, tanto pelo ator quanto pela caracterização e pela forma que eles conseguiram lidar com esse personagem, o Bug é um dos grandes destaques dessa temporada. Falando rapidamente sobre o elenco, né? Eu acho que eles foram muito felizes na escolha do elenco, né? Principalmente o Iñaki Godoy, o cara incorpora, né, a energia do Luffy, né? É um cara muito carismático, né? Esse ator mexicano, né? A gente sabe que o Luffy, se ele fosse ter uma nacionalidade, ele seria brasileiro, né? Como o Oda disse. Mas o Iñaki ainda traz essa latinidade, assim, que eu acho que tem tudo a ver com o personagem. Os outros membros do Chapéu de Palha também são todos muito bons, né? Eles estão muito dentro da essência, né, de cada personagem. Eu acho que a Nami e o Zoro conseguem ter bastante tempo de tela para aparecer. O Usopp e o Sanji tem um pouco menos, né? Porque o Sanji, principalmente, né, que ele entra só no episódio 5, mas ainda assim ele tem os seus momentos, né, de aparecer e de mostrar que ele é a cara do personagem. E tem os destaques, assim, claros, que são o Bug, né? O Bug, ele rouba a cena, né, quando ele aparece, né, principalmente no episódio 2. É uma coisa que a gente não espera, né, que ele vai ter essa presença tão forte. Eu gostei bastante do Garp, eu achei que eles trouxeram ele para um outro lado, assim, que a gente não vê tanto, né, no mangá e no anime. Parece que ele vai ser tipo um vilão, mas aí no final ele só tá testando, né, o Luffy, tem aquela cumplicidade entre eles, né. Na verdade ele tá preocupado, né, do neto dele ir pra Grand Line, porque ele sabe, né, dos perigos dessa vida de pirata. E o ator que faz o Kobe, nossa, ele tá, assim, muito bem no personagem. Acho que não teria como fazer melhor uma interpretação do Kobe como a que esse menino fez. Porque ele pega realmente a trajetória do Kobe, né, de como ele era fraco e como ele vai criando essa coragem, né, de se defender, de falar o que ele pensa, né, de se colocar contra os superiores e não aceitar qualquer coisa, né. Então esse arco do Kobe tá muito interessante também e acho que o ator mandou muito bem. Eu acho que é importante destacar as boas escolhas criativas que a equipe de roteiro teve ao longo dessa temporada. Porque a gente tem que pensar, né, são quase 100 capítulos do mangá, né, que eles adaptam para 8 episódios, né? Ali onde a gente termina a primeira temporada, a gente está basicamente no capítulo 96 do mangá, né? Que é quando a gente tem a primeira recompensa, né, pelo Luffy e o Shanks encontra o Mihawk, tem aquilo ali no capítulo 96, só que aí eles já estariam chegando em Logtown e o live action parou um pouquinho antes. Mas então, beleza, você tem ali 95, 96 capítulos para adaptar em 8 episódios, que dá uma média de 12 capítulos por episódio, ou seja, é muito material. Então, os roteiristas eles têm que fazer escolhas, né? A equipe criativa tem que fazer escolhas de cortar algumas coisas ou de condensar algumas coisas para a narrativa poder fluir. E eu acredito que eles tiveram boas opções. Eu acho que uma foi trazer o Garp logo pro começo, né? Que você não tem isso no material original, o Garp aparece muito mais para frente. E eles trazem o Garp já logo pro início, desde a execução do Roger, e fazem esse paralelo, né, da jornada do Luffy com a jornada do Kobe, né, que eles até se encontram no final, e aí você tem aquilo, né, o Luffy vai ser um bom pirata e o Kobe vai ser um bom marinheiro, tendo o Garp como exemplo, né, e o Luffy, né, a gente sabe, ele tem o Shanks como a grande inspiração dele, né. Então acho que isso foi um paralelo legal, que para alguns momentos, como no arco do Usopp, isso traz um dinamismo, porque aquele arco específico, acho que dentro do East Blue, ele é algum que é uma parte que as pessoas às vezes não gostam tanto, né? Então pode ficar um pouquinho arrastado. Porém, com essa montagem, né, que vai alternando entre a história deles lá e da Marinha que está perseguindo o Luffy, eu acredito que a gente traz um dinamismo que é legal para narrativa fluir. Outro personagem que ganhou bastante importância no live action é o Bug, que assim, tá com uma interpretação muito boa,
e funcionou muito do ponto de vista visual e temático, né, com os outros personagens. Então, eles manterem o Bug no Bharat, no Arlong Park, foi uma escolha acertada também, do meu ponto de vista. Outra ótima ideia foi como eles fizeram a resolução do Don Krieg no East Blue. Porque é um personagem que eu acho que ninguém estava esperando muita coisa dele, né? Então acho que ninguém que é fã de One Piece vai assistir o live action pensando, nossa, eu quero muito ver o Don Krieg. Então, o jeito que eles resolveram isso, que ele serviu basicamente só como uma ferramenta para criar hype em cima do Mihawk. Então, ele aparece, já é destruído pelo Mihawk em um segundo, e isso já mostra pra gente que o Mihawk tá em outro nível. Então foi uma forma muito inteligente da gente criar essa expectativa depois para quando o Mihawk vai enfrentar o Zoro. Então você já sabe que é um cara que tá em outro patamar. Além disso, também foi legal como eles trouxeram o Mihawk através do Garp, né? Então tem essa ligação entre a marinha, né, e os corsários, né, os Shichibukai. Eles já explicam um pouquinho mais do funcionamento desse mundo, né? Uma das maiores adaptações que eles fizeram, que é justamente por uma questão de tempo, né? Não dá para desenvolver todo o arco do Bharat e depois ir para todo o arco do Arlong Park, porque não teria tempo hábil de fazer isso com poucos episódios. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram o Arlong pro Bharat, né? Que foi uma coisa para acelerar um pouco, né? A narrativa, dá uma coisa de urgência, né? Então a gente já traz a história da Nami um pouco antes. E o que isso pode acontecer, não sei, né? Vocês comentem aí se acham que pode ser o caso. Mas é que tira um pouco do foco do arco do Sanji, né? Então, talvez ele acabe até perdendo um pouco esse protagonismo ali no Bharat, porque a gente já traz a história da Nami, né? Fora que já tem a questão do Zoro ali, né? Com o Mihawk. Mas a gente já traz a questão da Nami antes. E tem tudo aquilo, né? Do Arlong chegar. Ele já tem um primeiro confronto com o Luffy. A gente já tem a cena do Sanji salvando o Luffy na água ali no Bharat, né? Então é uma coisa que, né, no original seria lá no Arlong Park e aqui eles trouxeram para antes, mas funciona perfeitamente. E aí quando a gente chega no Arlong Park, aí a coisa tem que ser mais rápida também, né? Então dá para perceber que eles tiraram o Hachi, né, que é o personagem, né, conhecido, né, o polvo, e que enfrentaria o Zoro, né? Pelo menos no original era assim, né? No mangá e no anime. E aqui eles tiraram, eu não sei se foi por uma questão de... Para fazer esse polvo era difícil, né? Alguma questão de produção, né? De criar essa criatura. Eles acabaram se virando bem, né? Sem ele. E isso acaba prejudicando um pouquinho o Zoro e o Sanji na hora das lutas, né? Porque a gente manteve a luta do Usopp, a gente tem, né, o Luffy contra o Arlong, e a gente não tem o oponente do Zoro aqui, né? Então ele acaba meio que lutando junto com o Sanji. Então meio que o Zoro acabou perdendo essa luta que ele teria e né, acaba ajudando o Sanji numa luta que seria só do Sanji. Então acho que os dois acabaram ficando com menos espaço, né, para mostrar a força deles aqui, né, em relação ao anime. Mas é isso, gente. Eu acho que o saldo dessa primeira temporada é muito positivo. Eu acho que é claro que dá para ter críticas, mas é muito difícil. É muito difícil adaptar qualquer conteúdo de mangá e anime para live action, ainda mais um universo como One Piece, que a gente sabe que, assim, daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil, né? Se eles renovarem para segunda temporada, né? Se eles forem para Alabasta, né? O dia que eles chegarem em Skypiea, né? Alguns arcos são mais complicados, né? De fazer. Então eu acredito que com o tempo vai ficar cada vez mais difícil, ainda mais pelos poderes que vão aparecendo, né? Personagens como Barba Branca, sabe? Como que você vai fazer isso em live action, né? Então tem muitas dificuldades aí só pela criatividade do Oda, mas a equipe envolvida conseguiu fazer um ótimo trabalho. Eu acho que tá todo mundo de parabéns, porque eles quebraram a maldição, assim, né? Dos live actions que eram terríveis, e agora a gente tem um muito bom, com uma qualidade tanto nas interpretações quanto na produção, efeitos especiais, a cena do Shanks com o Luffy muito boa no mar. Então
os efeitos do bug, né, de novo, é fora de série. Então acho que é um saldo muito positivo. Que venha, né, que venha as próximas temporadas. Vamos pra Alabasta e daqui pra frente. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e fica de olho que a gente está trazendo bastante conteúdo aqui ainda sobre mangá, sobre séries, muita coisa sobre cinema. E é isso aí, gente. Valeu, tamo junto.